Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Ponto de Vista, o espaço reservado para abordar os mais variados assuntos. Temos aqui as mais variadas opiniões e os nossos convidados deste programa é a psicóloga Simone Tenório e o pastor Carlos Roberto Silva. Sejam bem-vindos, começando pela Simone. Sejam bem-vindas, Simone, é um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo espaço de conversarmos sobre esse assunto, né? Pastor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa Ponto de Vista pela primeira vez e parabenizá-los de antemão pelo trabalho realizado. Muito obrigado. O tema é um tema polêmico que vem fazendo parte das rodas em todo o país, seja na família, nas escolas, nas igrejas. O tema vem sendo discutido e muito. Nós estamos falando da união entre homoafetivos. A união homoafetiva, o casamento, que assim como alguns dizem, entre os mesmos. Queria a opinião de vocês a respeito disto, desta união homoafetiva, o reflexo disto dentro da sociedade. Nós temos segmentos que são favoráveis, nós temos segmentos que são contrários, óbvio, entendendo que o direito individual de cada um deve prevalecer. Mas o impacto disso na sociedade, e uma sociedade moderna como a nossa está pretendendo ser. Vamos ser cavaleiros, né? Começar com a Simone. Simone. Bom, primeiro eu gostaria de contextualizar um pouco todo o início da questão do olhar da saúde. Desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, ela já começou a despatologizar a questão da homossexualidade. E daí para frente, com a mudança da sociedade, todo mundo foi revendo, né, suas posturas e seus olhares. Na saúde, principalmente quando eu posso falar da questão da psicologia, o nosso conselho já há um bom tempo, desde 1990, ele já nos orientou para termos um olhar para a questão da homossexualidade muito mais atualizado, muito mais do que a sociedade está exigindo, no sentido de acolhimento, de compreensão, de levantar essa bandeira, de entender que o dinamismo da sociedade, inclusive o dinamismo das relações e dos casamentos, das famílias, o quanto que a psicologia acaba tendo que se rever, cuidar, acolher, não só isso, mas sim cuidar da divulgação e do olhar da sociedade, que é o grande intuito da psicologia, é a ajuda. Pastor Carlos. Bom, essa questão, Márcio, nós entendemos, existe hoje uma grande discussão, existe talvez até uma falta de compreensão quanto à questão igreja. Como pastor, então cabe a mim falar sobre isso. A igreja jamais fecha as portas para qualquer pessoa, independente das suas posturas, até das coisas que a própria sociedade não aceite, a igreja está aberta a todos. Agora, a questão da união homoafetiva, a igreja, como doutrina, irá sempre combater. A igreja tem como pecado, não é porque isso faz parte do estatuto da igreja, não é uma norma da igreja, é porque a igreja cristã, tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. É a questão de fé na Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Não tem como você crer em partes da Bíblia e não crer em outras partes. Então, por exemplo, uma pessoa que seja um alcoólatra, ele vai para a igreja, a porta da igreja não estará fechada para ele porque ele é um alcoólatra. Agora, lá ele vai ouvir, baseado na Bíblia Sagrada, que ele poderá ser liberto desse vício. Se ele crer, se ele tiver fé, e isso acontece no dia a dia. Não é diferente no caso do homossexualismo ou da união homoafetiva, quer dizer, a nossa fé, a nossa doutrina baseada na Bíblia Sagrada,
ele vai ouvir isso. Não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, duas pessoas que queiram se casar, cheguem na igreja, eles não vão poder assistir um culto. Eles não vão poder ouvir a palavra. Porém, a palavra vai chocá-los nesse sentido. Então, o que acontece? Por quê? Não porque é uma norma social da igreja, é uma questão de fé, é uma questão de doutrina. Então, nesse sentido é que choca, e aí as pessoas imaginam que a igreja é homofóbica ou que a igreja é fundamentalista. Não, é uma questão de fé. Aí o que acontece? A gente entra no outro lado. Nós temos a questão da legalização. O país legalizou, beleza, está legalizado. Só que é o seguinte, nós vivemos num país laico. O país laico, as leis, elas não interferem na questão de fé, assim como cada um tem a liberdade de exercer a sua fé. O que está acontecendo hoje é que estão surgindo igrejas inclusivas, entendeu? Que eles estão, até mesmo a distorção da palavra do ponto de vista original, como foi escrita, para poder atender esse segmento. Então o que acontece? Eu não duvido que dentro de pouco tempo, até já existem, são poucas, mas existem igrejas que acolhem dentro desse sentido. Agora, no nosso caso, das igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais históricas, que elas interpretam a Bíblia como sempre interpretaram, certo? A Bíblia original, sem nenhuma mudança, logicamente o que há é isso. Não que se queira tolher o direito de quem queira ser, de quem queira casar, quem queira realizar um casamento homoafetivo. Agora, sendo membro efetivo da igreja, isso aí vai ter um problema, porque aí a igreja tem uma norma. Há um conflito? Né? Há um conflito. E a norma da igreja é baseada não naquilo que a gente decide fazer, se é certo ou errado, não. É baseado a partir da Bíblia Sagrada. Então o conflito que acontece é esse. É uma questão de fé. Agora, com toda essa publicidade que se está dando, então hoje, normalmente, a pessoa, mas eu quero ser dessa igreja. E eu quero ter uma união homoafetiva. É exatamente aí que está acontecendo o conflito. O que está acontecendo é que estão surgindo igrejas hoje, a responsabilidade espiritual é dos seus líderes, aqueles que estão abrindo para isso. Por outro lado, aquelas igrejas que continuam firmes, como tendo a Bíblia Sagrada genuinamente como regra de fé e prática, pode até ser que tenha alguma que abra, mas tenho certeza que a maioria não vai mudar. Simone, quer fazer alguma colocação, algum comentário? Não, eu acho que quando o pastor coloca que é uma questão de fé, eu acho que desenha, né? Assim, é uma questão da fé, né? Ou é ou não é. Ou você vive na doutrina, ou não. Ou você não aceita. Ou não aceita, É. né? Que são visões bastante diferentes, né? Quanto à questão da ciência, né? E onde a gente acaba assim, tendo um compromisso com a transformação da sociedade, nesse sentido amplo de mudança e revendo mesmo, né? Toda essa questão da evolução, né? de um social, né? Então, assim, onde a fé, eu diria, fica em outro contexto que não a ciência, né? Porque na hora que a gente pensa a ciência, realmente fica muito complicado essa junção. Então, eu achei interessante a fala dele nesse sentido, né? Então, pela fé. A união, ela nasceu quando da necessidade das pessoas que construíram uma vida dentro de uma relação afetiva e de uma relação de bens, de patrimônio, de se garantir o direito àquela pessoa quanto ao patrimônio. O que acontece naturalmente entre homem e mulher dentro de um casamento, dentro de uma união. Então, diante disso, a justiça entendeu que deveria agir de forma justa, né? Justiça justa, e legalizando esta união, que tem efeitos na questão também da herança, dos direitos quanto ao cônjuge, nesse caso homoafetivo. E daí então surgiu-se essa nova tendência em englobar essa questão. É mais ou menos isso? Eu vejo assim, eu vejo como desdobramento. Em primeiro ponto, a ideia
da justiça, a ideia das leis foi legalizar justamente essa questão. E eu até entendo isso. Desde que a pessoa, porque assim como existe numa relação hétero, viveu lá tanto tempo, você já tem direito a direitos, são direitos adquiridos, patrimonial, de pensão, essa coisa toda. Na questão homo, é a mesma coisa. O problema é que a coisa ela extrapolou. Enquanto a legalização estava pensando nisso, as pessoas já estão pensando no sacramento do casamento. Né? As pessoas estão pensando... casamento leva a isso, sacramento. Isso, porque, bom, é mais ou menos assim, olha, antigamente a gente não tinha direito, se agora tem direito, por que não fazer que é uma coisa diferente. Sacramentar, por que não? Agora, veja bem você, além da questão, aí vem assim, bom, então vamos fazer isso no cartório civil, oficializando isso. Mas se eu faço no cartório e o hétero vai lá e faz no cartório e depois tem o direito de fazer na igreja, aí você está saindo do que é legal e entrando na fé. Você está entendendo? Porque aí o que acontece? O fulano contraiu uma relação homoafetiva. Porque ele tem o direito de fazê-lo por causa das questões patrimoniais, das questões de pensão, do seu direito. Aí o que acontece? Por conta disso, então ele entende que ele tem o direito de fazê-lo também do ponto de vista da religião, de fazer o sacramento. Aí entra, ninguém celebra um casamento baseado na lei. Isso você faz no cartório. Um casamento religioso, uma sacramentalização de uma união do ponto de vista religioso é baseado na fé, é baseado, logicamente, no nosso caso, na Bíblia Sagrada. E aí, como é que você vai fazer? É aí que entra o conflito. Então, eu penso que a Bíblia, você aceita, você não aceita. O problema que está acontecendo é que agora, essa situação está trazendo à tona aquela coisa. Eu aceito quase tudo da Bíblia, mas não tudo. Quando chega dessa parte, eu não aceito. Então, eu acho que as pessoas vão ter que escolher um caminho. Você está entendendo? Porque como é que a igreja vai fazer isso? A partir do momento que eu começar a relativizar, eu não vou relativizar só isso. Vou ter que relativizar muitas coisas para poder... E aí, então não vai ter fé. Então você não... Outra coisa, a igreja não surgiu agora. Não é verdade? Quantas pessoas que já passaram para a eternidade em cima de uma fé? E quantas pessoas que estão hoje, que vivem já, que aceitaram a fé há 20, 30, 40, 50 anos, e elas têm que conviver juntos. Então é um negócio meio complicado. Por isso é que nós vamos ter agora, eu vejo até com muita naturalidade, quer dizer, eu como pastor, vejo com muita estranheza, mas do ponto de vista da sociedade, eu vejo com naturalidade que nós vamos ter igrejas segmentadas, que é o que já está acontecendo. É o que se chama hoje de igrejas inclusivas. Na verdade, toda igreja é inclusiva. O que está acontecendo é um fato do momento, é um fato que está vindo à tona agora. Eu até diria mais, não é do momento, é uma coisa que sempre existiu, mas que agora está em voga, agora está em discussão e faz com que haja essas diferenças de comportamento na sociedade. E a igreja finda entrando nessa questão porque há um conflito. Para polemizar um pouco mais, Simone quer fazer uma parte? Eu queria. Ontem à noite, bem no fim da noite, eu escutei assim, só uma passagenzinha de alguém entrevistando, acho que foi na Bandeirantes, Canal Livre, onde tinha um teólogo dando uma entrevista. Em algum momento entraram nesse assunto e puxaram ali uma fala do Papa Francisco, que eu senti que ele ficou exatamente como o senhor está falando, né? Ele acolhe, na sua bem conhecida humildade, ele se coloca, quem sou eu, né, para julgar. Mas a gente percebe que há uma dificuldade de como levar, um desconforto. Né? E aí eu queria só falar um pouquinho do ser humano. Né? Então, assim, que é o nosso problema. Perfeito. Né? Então, assim, são duas pessoas que se amam, né? Que estão juntas, vivendo numa sociedade com tudo que a sociedade, que um hétero convive. Desde a relação com o emprego,
da relação com a família, portanto, da relação com o capitalismo, né? Que isso, eu estou pensando aqui nos casamentos, nas festas, né? E o ser humano tem uma necessidade muito grande de ser aceito e um direito imenso de sonhar, né? Então, todas essa dificuldade ou esse desconforto, né, que obviamente vem com uma lei, né? Então, hoje está todo mundo tendo que pensar mais, uma situação que sempre existiu, mas hoje está todo mundo tendo que focar mais e lidar mais com essa situação. Como é que ficam esses sonhos, né, de um casal homoafetivo ou não? Porque, assim, do outro lado, nós temos aí um número muito grande de casamentos desfeitos, que, inclusive, esse assunto também foi abordado ontem, sobre como a Igreja Católica está lidando, né, porque também tinha aí muita dificuldade, né, e o Papa parece que está revendo, até porque, em algum lugar na Europa, mais de 50% dos casamentos são desfeitos, refeitos, então a Igreja está tendo que ver o que vai fazer, né? Mas eu trago para a relação homoafetiva, porque tanto os meninos, os homens envolvidos nessa relação, como as mulheres envolvidas nessa relação, como os filhos deles, né, sonham, né? Nós vivemos desde criança, a gente brinca de boneca, a gente brinca de bola, a gente brinca de castelo, a gente brinca de príncipe encantado, de princesas, sei lá, né? Eu acho que é aí que a questão do sacramento, a questão do ritual, né, nos encanta, né? Então, assim, aí quando a gente vai saindo da fé, indo para os direitos, todos queremos tê-los e sonhar e amar, enfim, né? Então, eu acho que nesse sentido que aí, de novo, o desconforto aparece. Né? Porque é diferente, até hoje, né? Hoje a gente vê, por exemplo, aqui em Cubatão, nós temos o casamento comunitário. Um número absurdo de pessoas que convivem agora ou de anos. Então, há uma fantasia do casamento, né? Inclusive, é feito um altar, é feito um caminho, é feito as flores, porque, assim, há um desejo, né? É só pedindo uma parte aqui, os casamentos comunitários já estão começando a criar situações. Sim. Agora, em Santa Catarina, não me falha a memória, recentemente houve e tinha 2 ou 3 uniões homoafetivas. Você viu no Rio Grande do Sul que se... Ou é Rio Grande do Sul, ou coisa assim, lá no Sul. Que seria no Centro de Tradições gaúchas. Esse é outro caso. Em Santa Catarina teve também, coisa assim de 150, 200 casamentos, mas no meio tinha lá 2, 3 uniões homoafetivas e nem o padre e nem o pastor que estavam certos já, eles desistiram de realizar e foi feito só o civil, não teve a cerimônia religiosa por conta das uniões homoafetivas. Quer dizer, é um problema que a nossa sociedade está enfrentando. Eu vou pedir, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já nesse tema, juntamente com o pastor Carlos e também com a doutora Simone Tenório. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco, segundo bloco, do Ponto de Vista.